Karina, a palavra é contigo, seja bem-vinda. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos, e gratidão é a palavra que você trouxe, Edson, a minha também. Só que a minha é uma gratidão imensa, primeiro a você, né? E a gente sempre tem que honrar o caminho que a gente percorreu. E você é meu amigo hoje, né? Graças à aceitação e à boa recepção que você me deu quando eu queria colocar a mão na massa e queria conhecer também como que é essa questão da saúde pública, uma vez que eu tinha a experiência acadêmica, né? E como você bem falou, eu sempre gostei de fazer uma articulação entre teoria e praxis. Eu não queria ser somente uma professora que fosse expert na teoria. Eu acho que a gente faz o conhecimento e a gente ganha sabedoria quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para a vida, né? E aí, então, foi por isso que, com a convite da Naimara, que foi minha aluna no Mackenzie, eu me vi provocada. Eu estava absolutamente sem condições físicas, inclusive porque eu estava me recuperando da inflamação cerebral, mas eu estava com muita vontade, né? E graças a essa dádiva de eu continuar viva e conseguir me restabelecer, eu prometi para mim que eu faria tudo diferente na minha vida. E parece que essa promessa tem me garantido mais vitalidade, mais energia. E aí, então, eu falei para a Naimara, eu falei, olha, em vez de eu indicar alguma pessoa, porque eu não me vejo em condições físicas, emocionais e ainda espirituais para estar indo falar com vocês, em vez de eu indicar alguém, eu quero conhecer. E foi nesse dia que eu fui, a convite dela e a seu, né? Porque a gente não se conhecia, mas CAPES da Cidade Ademar foi a minha casa. Foi o lugar em que eu posso falar que foi um marco para mim, na minha vida. Porque faz 3 anos que isso aconteceu. Eu acho que é isso, né, Edson? Mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, que eu tive a felicidade de ser acolhida por você naquele primeiro encontro, muito timidamente, muito assim cética, ou pelo menos assim em dúvida do que eu poderia ajudar. Eu sabia, né, porque eu tenho uma trajetória de estudos na prevenção do suicídio, tenho uma trajetória do luto por suicídio no doutorado e no pós-doc, mas assim, em questão de saúde pública, me sentia bastante imatura, como ainda me sinto. E aí, então, você me acolheu de uma forma tão querida, que eu gostei, né? E eu gostei já desde o primeiro momento em que eu fui muito acolhida pelas pessoas. E aí, então, assim começaram os nossos encontros. Bom, e aí, além disso, você me apresenta e me traz essa mulher que tem sido muito especial, que é a Lidiane. Né? Lidiane, dessa educação permanente, eu gosto muito desse nome educação permanente, porque eu me determinei como educadora permanente e constante. O meu sonho de consumo, quando era pequenininha, ainda só estou crescendo dos lados, mas assim, ainda quando eu era criança, meu sonho era ser professora, ser psicóloga e psicóloga clínica, né, e supervisora. Meu pai, que era banqueiro, falava, nossa, você tem que pensar maior. E eu falei, não, eu acho que eu não vou. Ele falou, como é que você vai ganhar dinheiro como professora, como psicóloga? Eu falei, não sei, pai, porque isso é o que menos me interessa, né? O que eu quero mesmo é trabalhar com gente. O que eu quero mesmo, né, receber a possibilidade de eu fazer acolhimentos, principalmente porque diziam e ainda falam que a psicologia é o estudo da alma. Na verdade, hoje eu penso que eu queria acolher a minha alma perdida, minha alma, né, muito de uma adolescente muito triste. Eu fui uma adolescente, uma criança muito triste em virtude das várias situações dos conflitos, das desarmonias relacionais, enfim. Quando eu vi um amigo com um manual, né, de psicologia, e eu falei, o que essa tal de psicologia faz, né? Ele falou, é o estudo da alma. Eu falei, opa, acho que então eu vou precisar de um negócio desse. E hoje, assim, eu me sinto muito feliz, né? Porque
tão perdida que eu era, que eu estava entre psicologia e publicidade, né? Hoje eu faço publicidade das almas, principalmente das almas que se sentem, às vezes, muito solitárias, muito sem acolhimento. Então, eu entendo que, assim, o meu lema é fazer publicidade de que nós somos seres únicos, seres singulares, que a gente precisa acreditar que a gente tem uma missão existencial. E aí, então, eu vejo que eu consegui fazer uma articulação. Eu gosto muito de fazer propaganda, principalmente dos trabalhos dos outros. Então, por isso, a gente criou o programa Raise Somos Mudanças, que foi criado exatamente quando começou a pandemia, porque eu antecipei, né? Eu não tenho bola de cristal, mas não precisa ser muito inteligente para antecipar que a gente viveria uma situação aí que a gente tem vivido, que é de um aumento de adoecimentos existenciais e mentais, né, que vocês estariam extremamente sobrecarregados, vocês quem? As pessoas, dos profissionais da saúde, que estão principalmente em linha de frente, e aí, então, preocupada com tudo isso e principalmente preocupada com o aumento de números de suicídios, a gente começou a colocar a mão na massa desde março. E aí, então, eu tenho a grata satisfação, né, de Edson, você, meu querido amigo, e Lidiane, fazerem parte desse, primeiro, grupo que apostou comigo que nós poderíamos ter uma pós-graduação em suicidologia, que a gente tem na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né? E que a gente também poderia apostar em ações. Então, foi uma extensão, na verdade, são filho, né? Um filho, né? Essas ações são filhos do programa Raise, que é o que eu fiz como relatório de pós-doc, no meu pós-doutorado. O resultado dele foi o programa Raise, né? E o programa Raise, o que significa? Raise em inglês significa elevar, né? E elevar alguém que está em constante sofrimento é fazer um trabalho psicoeducativo permanente, né, Lid? Para que a pessoa possa ter uma fé, ter uma esperança. Então, se a palavra é gratidão, primeiro, gratidão, meu amigo Edson, gratidão, minha amiga Lidiane, gratidão a todos com quem eu convivo. Aqui na telinha eu estou vendo Andréia, Tiago, Amanda, né? Então, assim, tem muita gente querida aqui que eu só tenho que agradecer por eu continuar na prevenção do suicídio, por eu continuar com essa crença e com energia suficiente para ser agente de mudanças. E aí, gratidão muito mais por vocês não me deixarem sozinhas, né? Sozinha. E eu coloquei até no plural, porque às vezes eu me sinto tão assim, fragmentada, que eu acho que essa é a ideia de que em alguns momentos a gente se sente fragmentado na nossa existência. E vocês têm me ancorado e me amparado. Então, assim, eu também tenho que honrar todos os lugares que eu percorri, por mais que a UES Santa Catarina não seja, talvez, mais, né, o lugar que vai acolher vocês, eu preciso dar uma reverência, porque a UES Santa Catarina pôde me acolher, investiu no meu trabalho, me apoiou por meio da Lidiane, principalmente, que foi pulso firme para me levar para as capacitações. Eu tive a honra de ter esse conhecimento com vocês. Não por acaso estou aqui com vocês, me sinto praticamente da família. Olha só que interessante, eu não me sinto como da primeira vez, né? Eu falei, gente, será que o pessoal vai gostar de mim? Será que, né, eu vou conseguir fazer a diferença? Eu vou conseguir oferecer uma linguagem, que é essa linguagem de acolhimento, né? Essa linguagem que eu acredito que realmente a prevenção tem que ser prática diária. Não pode ficar no blá, 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 porque muitas vezes eu, inclusive, compactuo com pessoas que gostam de fazer essa articulação da teoria e praxis. Eu acho que assim que eu deveria ser uma professora e assim que eu continuarei sendo até o resto da minha vida, se lá o Papai do Céu me permitir. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que uma coisa que eu ouvi quando eu ainda era aluna
né, é que o verdadeiro mestre não é aquele que faz do outro um discípulo, mas aquele que estimula que este outro se torne discípulo dele mesmo. Essa é a minha conduta, que então eu aproveito a minha tradição nipônica, né? Então, os japoneses, eles têm muita reverência, primeiro, para aquele que nos passa conhecimento, segundo, para aquele que nos acompanha e nos fortalece a continuar. E eu gosto desta ideia de que a gente não precisa criar discípulos. Eu gosto da ideia de empoderar e fortalecer as pessoas. Até porque uma das coisas que eu ouvi num filme, desenho, Pantera Negra, que era o personagem que meu filho mais gostava, e a gente foi assistir o filme. E aí eu tive, assim, um banho de água fria, porque eu, considerando, né, o que significa adolescência, considerando o que significa ser mãe, né, eu ouço nesse filme, eu vou dar um certo spoiler, porque assim, só que não tá no final, tá, minha gente? Então, o pai do Pantera Negra morre, tá? E aí o Pantera Negra vai atrás do pai, falando, pai, eu não estou preparado para ficar sem você. E aí, então, o pai fala o seguinte, aquele pai que não treinou e não cuidou para que seu filho ficasse sem ele, falhou como pai. E assim eu me vejo como professora, assim eu me vejo como educadora, aquela que educa as dores. Eu me vejo muito mais na tarefa e na incumbência de treinar que as pessoas fiquem sem mim. Isso tanto na psicoterapia, eu me tornei uma psicoterapeuta que eu não quero criar dependência nenhuma com os meus clientes e não quero que eles se sintam dependentes de mim. Né? E isso facilmente, para quem trabalha com pessoas que querem se matar, facilmente eu poderia cair na cilada e na onipotência de acreditar no que algumas pessoas falam para mim. Karina, você salva vidas, você é uma salvadora. E eu falo, eu não me coloco nesse lugar, porque embora seja muita ostentação e mexa com a minha vaidade, obviamente, porque parecer Deus e ser salva-vidas, né, dá um poder danado, só que é uma cilada. Porque a partir do momento em que eu me coloco no lugar de ser salvadora, eu também posso, quando a morte é consumada, posso me tornar a pessoa mais impotente do mundo. Ou seja, uma grande onipotência. E aí, então, eu estou sendo redundante. Uma grande onipotência leva também a uma grande impotência. E a partir, então, desse momento, que a gente está falando sobre potencialidades, que é o que eu mais acredito, e eu aprendi com uma amiga minha, Nelly Nucci, que é uma das mosqueteiras, que a gente sempre faz rodas de conversas, né? E a Nelly, ela me ensinou que o Leonardo Boff fala que cuidado significa atitude. Então, a atitude, né, de elevar a potência humana, essa é a minha tarefa principal. Então, eu quero fazer um convite para vocês, principalmente para nós que trabalhamos com a prevenção, que é prática diária, que a gente possa ajudar o outro e ser facilitador, aquilo que facilita a dor, no sentido de ajudar o outro a deixar que essa dor apareça. Principalmente porque é na própria dor, e é a dor que vai ser motor e motivação para que essa pessoa saia da dor. Vocês já se deram conta que muitas vezes a gente se modifica porque a gente sofre? Não porque está tudo bem, né? Não é verdade? Ou só sou eu? Né? Porque tem um ditado popular que fala que é na dor ou no amor que a gente se encontra, né, e se mobiliza. Bom, eu estou falando que muitas vezes, quando está tudo bem, né, a gente vem com aquela crença de que não se mexe em time que está ganhando. Não é? Então, para que você vai mudar agora, quando o negócio pega, quando você começa a sofrer, quando começa a causar uma dor, né? E aí eu acho que a gente realmente precisa cuidar disso. São nesses momentos de vulnerabilidade e de dor que eu me preocupo.
né? E que eu peço para que vocês possam realmente serem acolhedores, aqueles que acolhem as dores, aqueles que são cuidadores, aqueles que cuidam da dor, e aquele que reverencia que o sentido é do sentidor, aquele que pertence à dor, que é uma das frases que o Edson trouxe, né? Que ele sabia que eu ia falar, porque eu normalmente falo sobre essa questão da singularidade do sofrimento humano. A gente, infelizmente, não pode colocar tudo no mesmo pacote, porque nós não somos objetos para serem colocados em pacotes, simplesmente porque a gente é diferente de um objeto. Felizmente, nós temos a nossa capacidade de consciência de que nós existimos, mas, em virtude do sofrimento, quem de nós, às vezes, se sentiu pior do que um trapo? Pior do que um objeto, se sentiu usado, se sentiu passado para trás. Quem de nós não teve conflitos e desarmonias relacionais? Vocês também, né? Vocês não vão me deixar sozinha de novo, não é? Então, todos vocês tiveram isso, ainda bem. Então, por isso que eu agradeço, porque a gente já não fala mais eles que tentaram se matar. A gente fala nós. Somos seres humanos suficientemente vulneráveis a ponto de, em alguns momentos, a gente pensar na morte como possibilidade. Quando eu trago isso, provoca um certo incômodo em algumas pessoas, mas eu quero trazer que não são eles que precisam de cuidados, somos todos nós. E aí a minha abordagem, meu convite, quando a gente fala que suicídio e prevenção do suicídio é prática diária, é porque é nosso dever assumir a nossa própria responsabilidade existencial. E a gente aprender a se cuidar, a gente aprender a se proteger daquilo que nos faz mal. E isso, eu acho que é muito mais difícil, né? Porque a conquista do bem-estar é uma conquista que, desde que eu adoeci, eu tenho percorrido. Acreditando que, se eu não me defender, ninguém vai fazer isso por mim. Acreditando que, se eu não me comunicar dos meus incômodos, ninguém vai fazer isso por mim. E acreditando que, por mais que eu quisesse ser adotada, entre aspas, ser afiliada, né, por alguém que cuidasse de mim, isso eu não vou ter. Porque isso é uma expectativa daquilo que a gente chama em Gestalt, eu tenho essa perspectiva da abordagem psicológica, Gestalt terapia, e que a gente acredita que aquele ser humano que se coloca como uma pessoa que precisa totalmente e se coloca dependente do outro, é aquele chamado bebê azul. Vocês sabem o que significa bebê azul? Quando a gente nasce, olha só que interessante. Quando a gente nasce para a Gestalt terapia, a gente tem que respirar, correto? Porque a gente sai do cafofo da mamãe, e aí a gente, assim, antes, quando a gente estava lá no cafofo da mamãe, assim, a gente comia facilmente, não precisa gastar energia, não é? A gente era protegido, não é isso? Porque estava lá, qualquer coisa que acontecesse, aconteceria para minha mãe. E para a sua também, não era só para a minha, não. Para a sua também. De alguma forma, a gente no ventre se sentiu em algum momento muito protegido, né? E por isso que a gente fala muito do colo, do acolhimento. Mas a gente precisa pensar que nós saímos. E se a gente tivesse continuado lá no cafofo da mamãe, eu e você e tua mãe estaríamos mortos. Porque essa tal de confluência, simbiose, esse estado que é gostoso, né, ele tem tempo. E o tempo, normalmente, são as semanas que normalmente a gente consegue ficar no ventre. Você percebe que uma expansão desse tempo traria fatalmente a morte. Não é verdade isso? Bom, aí eu pego a outra frase que o Edson trouxe, que eu falo que lidar com a morte é lidar com o desconhecido. E aí outra aprendizagem da Nelly, né, que ela fala no evento que organizei na Unibis, cultural, que ela fala que o oposto da morte não é a vida, é o nascimento.
Pronto, juntando tudo isso, voltando para aquela história do bebê azul, né? Quando nós nascemos, nós somos lançados para um desconhecimento. O desconhecimento do nosso nascimento, mas é um ser que foi lançado no mundo sem saber, e a gente não tinha nem cabeça ainda para ficar pensando em nosso projeto existencial, mas a gente vai crescendo, e a partir do momento em que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo traçar aquilo que a gente chama de projeto existencial e missão existencial. E aí, a morte, ela nos é dada como fato, né? Porque é a única certeza que a gente tem. E é interessante porque hoje em dia, e principalmente no advento, né, do aumento da tecnologia, né, a gente começou a achar que a gente podia combater essa morte. E aí, então tem os processos de distanásia, que é o prolongamento da vida a qualquer custo, não é? E que às vezes a gente brinca daquela história de ser onipotente, que eu já falei para vocês há pouco tempo. A gente acha que pela contribuição tecnológica, a gente ganha recursos para combater a vida. E aí isso não é possível. Nós não somos o cara lá de cima, nós não somos onipotentes, e também a gente não é impotente. E aí então eu volto à linguagem e o convite de que a gente é potência pura. Potência que enquanto a gente nasceu e a gente não tinha consciência de que nós fomos e somos seres e não somos objetos, né? Até a hora da nossa morte, que isso seja feito com plenitude e com vitalidade, para que você possa colocar a mão na massa, na sua melhor potência. Mesmo que seja para você aprender a se defender, aprender, né, a cuidar e a zelar do seu lugar existencial, que é o que eu chamo de morada existencial. Estou conseguindo ser clara, minha gente? Eu tenho um costume de não ser muito tradicional, adoro diferente, né? Eu nunca consigo dar um curso igual, eu nunca consigo falar numa palestra de um jeito igual. Até porque eu sou muito contra aquela ideia que eu sempre ouvi desde pequena, que todo japonês é igual, né? Nossa, como eu odiava esse troço, né? Então, eu acho que em virtude disso, né, pela, né, sensação de que, puxa, como é que eu vou ser igual? Né? Não posso ser igual. Então, eu sou uma pessoa que faço publicidade das diferenças existenciais, da crença que cada um aqui tem a sua importância. É que às vezes a gente acha que não tem. Às vezes a gente acha e acredita, principalmente naquele que fala e critica a gente. Todo mundo fala que a crítica é proveitosa, é bom. Eu falo que nada, vá merda, entendeu? Tá gravado agora, né? Então, assim, você fala, Karina, você tá falando palavrão? É verdade, às vezes a gente precisa. Sabe por quê? Porque eu tenho uma crença que quem não explode, implode. Quem não explode em adoecimento, como aconteceu comigo, implode em suicídio. E que a gente precisa ser zelador, aquele que zela pela dor da gente e do outro. E quando a gente se dá o autorrespeito, é possível, sim, a gente poder ofertar uma referência para que o outro também acredite. Porque se você não for congruente com o que você fala, né, se a tua atitude, lembra que isso é, né, indicação do Leonardo Boff, que cuidar significa ter atitudes, consigo e com o outro, se você não torna a sua atitude congruente com as tuas crenças, com as tuas convicções, com os teus valores, ninguém vai acreditar em você. E aí você fala, nossa, mas como é que eu vou ficar super congruente? Esquece disso, porque a gente não fica super congruente, não. Tá? A gente vai ficando suficientemente congruente ao longo da vida, porque a vida é a arte que leva tempo. E aí, então, a gente precisa voltar à ideia que eu estava trazendo do bebê azul. Porque
Saí do cafofo da minha mãe, você também. Muitas vezes tem aqueles bebês que ficam sem oxigênio. E aí, o que então o médico precisa fazer, né, com esse bebê sem oxigênio? Vocês podem me contar um pouquinho? Alguém pode abrir o microfone e me contar e não me deixar sozinho aqui? Tem algum obstetra aqui? Seria bater no bumbum para chorar? Isso, perfeito. Quem que me ajudou aí? Aí, Andréia, olha lá. Porque é o seguinte, você nasce e aí ele não só bate no bumbum, ele te vira de ponta cabeça, não é? E te pega pelas pernas, né? Pelos pés, não é isso? Olha que cruel, esse médico é perverso? Não, porque ele sabe que todas as vezes que a gente é colocado de ponta cabeça, portanto, desconhecido, a gente é colocado, e é isso que a gente está vivendo agora, minha gente. A gente virou a nossa vida de ponta cabeça, não virou? A minha virou, não sei se é de vocês, mas esse é o caos que a gente tem que experimentar. Porque quando a gente é colocado de ponta cabeça, né? E não só isso, porque colocado de ponta cabeça, o que acontece com a nossa cabeça? Fica do outro lado. E aí, então, recebe sangue, oxigênio, olha que legal. Só que precisa de uma atitude desse bebê. E essa atitude é, tô aqui, segurando as perninhas dele aqui, tá bom? Imagina que isso aqui é um bebê, tá? Deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho... Não tenho, vai. Aqui, isso aqui é um bebê, tá bom? Aí a cabecinha dele tá aqui. Aí esse médico, como a Andréia falou, faz o seguinte, pá! Dá um tapinha no bumbum. Pra quê? Porque ele é agressor? Não, porque ele obriga o bebê a fazer assim, ó. Quando ele faz isso, e é isso que eu vou pedir para vocês fazerem, faz isso, ó. Porque, olha lá, puxa o ar. Quando você puxa o ar, você é obrigado a interagir com o meio ambiente. E você é obrigado a entender que é lá fora, que a gente chama de heterossuporte, que você vai conseguir satisfazer as tuas necessidades. Voltando ao termo gratidão. Edson, Lidiane, né, para eu estar aqui hoje, primeiro, eu precisei me lançar para conhecer vocês. Eu precisei me lançar na situação de caos que a minha vida naquela época, como eu falei para você, estava do avesso. Mas eu ousei. E eu não só ousei, como me dei muito bem conhecendo vocês, porque vocês são uma das pessoas mais importantes hoje na minha vida, que eu tenho uma gratidão. E a gente tem caminhado junto, inclusive porque isso me provoca uma certa continuidade na possibilidade de eu estar respirando aqui agora, com vocês. Vocês percebem que muitas vezes a gente não tem consciência e a gente quer se deixar preparado para fazer as coisas. E eu gosto de uma frase que eu tenho no consultório, que eu não sei de quem é o autor, mas fala, caminha que a vida te encontra. A gente tem que caminhar apesar de todo o caos, de toda a sensação de desconhecimento, porque o conhecimento vai aparecendo conforme a gente se dá o privilégio de viver com pessoas que nos fazem bem. Não pessoas que só ficam paralisando a gente pela crítica, sabe? Pela desarmonia. Tem pessoas que acionam o nosso pior. São essas pessoas que vocês precisam estar tão distantes. E aí são essas pessoas que merecem você falar, olha, dá um tempo, entendeu? Porque eu não estou pronta, eu não estou podendo ouvir mais nada. Fechada para balanço, para esse tipo de pessoas. E aí você percebe o quanto que é nosso dever existencial a gente aprender a dar limites. Porque a vida, ela nos convoca a lidar com limites. E limites principalmente que se tornam tóxicos o suficiente para nos machucar. E aí então a gente começa um processo autodestrutivo quando
a gente se cala. Uma das provocações que eu faço depois da minha tese de doutorado é: por que se calar se o falar é tão importante? Porque naquela época, 2013, quando eu defendi a minha tese, ainda não se falava tanto do suicídio. E para quem me conhece bem, eu tenho um sonho, que faz 39 anos que eu tenho esse sonho, desde os meus 10 anos. Então, até os meus 10 anos eu não tinha esse sonho. Mas a partir dos meus 10 anos, então hoje eu tenho 49 anos, e aí então eu falo que desde esses tempos, o meu sonho era criar uma linguagem respeitosa. E uma linguagem que não ficasse só no falatório. Por isso que hoje, como a vida é a arte que leva tempo, desde que eu criei a provocação, por que se calar se o falar é tão importante, hoje eu falo, por que não acolher? E se o falar é a solução para alguns, principalmente para o CVV, acolher é a melhor ação. Hoje eu não entendo só o falatório, porque hoje em dia a gente tem, e aí, a partir do momento em que eu vou e rumei para o CAPS da cidade Ademar, para conversar com o Edson e para conhecer todos vocês, eu tive o privilégio de entender que a prevenção tem que ser feita com a mão na massa. Hoje eu me vejo uma mulher de ações e de atitude, e eu realmente tenho trabalhado muito em prol desse acolhimento. Eu não fico só no falatório de falar, a gente tem que acolher, a gente tem que ouvir. Eu não estou mais nessa vibe, embora eu fale bastante isso. Mas a minha coisa é conduta congruente à atitude para que a gente possa fazer mudanças. Porque eu cansei também de esperar políticas públicas. E até eu morrer, eu falei, até eu morrer alguma coisa vai acontecer, e tem acontecido. Sabe? Porque antes eu tinha muita expectativa de um patrocínio. E quando eu falo patrocínio, é dessas políticas públicas que poderiam, né, gerenciar as crises que a gente tem vivido. E muito em nome disso, né, a nossa pós-graduação em suicidologia está voltada para esses direcionamentos, porque eu só chamei primeiro amigo, eu não chamei bambambam conhecidíssimo, embora, né, eu também tenho apreço por algumas pessoas, mas eu não chamei os teóricos melhores. Eu chamei gente que sabe o que faz e como faz. E a expressão disso, eu tenho a grata, né, felicidade de ter o Edson e a Lidiane no corpo docente, assim como muitos outros que estiveram com você, né, com vocês. Porque aí o Edson e a Lidiane estão proporcionando, por meio da UES Santa Catarina, estão proporcionando esses encontros que a gente tem feito. E a gente vai expandindo. A gente vai entendendo que a gente não precisa ser expert na suicidologia, mas a gente precisa ser expert e ser bom naquilo que a gente faz, que a nossa vocação nos deu e nos direcionou. E é isso que é bom, sabe? Porque a gente agrega potências, não onipotências, não vaidades. A gente agrega a gente que faz a diferença, que são vocês também. Então, eu estou trazendo esse convite para que realmente, assim, seja melhor naquilo que você faz, não naquilo que você deveria fazer. Não que você nunca se compare, porque a desgraça humana é a gente se comparar. E sempre a grama do vizinho vai estar mais verde que da gente, viu, minha gente? A gente nunca se compara com aquele que está atrás da gente. A gente se compara e é uma chicoteada atrás da outra, que é insana, você percebe? Quando a gente se compara. Lembra que cada um tem a sua própria missão. Você foi lançado num mundo desconhecido, você precisou fazer interação respirando. Caso contrário, se você não respirasse, você seria um bebê azul. E, enfim, completei a minha ideia do bebê azul. Você entende? Aquele que não aceita respirar, mesmo depois da palmadinha no bumbum, se torna um bebê azul. Quantos de nós a gente acha, porque a gente se decepcionou com outro, a gente acha que a gente tem que dar conta tudo sozinha, então a gente se torna autossuficiente.
E a gente perde a confiança, o fiar com os outros. Por quê? Cachorro que é mordido por linguiça, por cobra tem medo de linguiça. Vou voltar. Cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça. E a gente generaliza. E a gente generaliza para não sofrer mais. E a gente se impede e se isola. E acredita que a gente não pode procurar ajuda. E todas as vezes que eu falo em prevenção do suicídio, eu toco nesse assunto. Que a gente tem que procurar ajuda. Principalmente quando a gente se sente frágil, vulnerável, sem forças para continuar. E eu posso falar quantas e quantas vezes o Edson e a Lidiane me ofertaram essa ajuda, que me emociona bastante. De poder ter o privilégio de agradecer. Porque vocês, né, ofertaram em momentos que eu tive muitas dúvidas se eu continuaria ou não na prevenção. Porque são ataques, né? Pessoas que estão em escuridão, né? Não suportam a luz. Então, eu sempre vivo e eu sempre falo, nossa, viver nessa vida e nessa labuta da prevenção do suicídio não é uma tarefa fácil. Mas é a tarefa que foi destinada para mim. E não estou falando como um destino fatalista, como uma missão. E ainda mais depois que eu recebi bônus de vida, eu entendi que é por isso que eu consegui ter uma segunda chance. E a segunda chance é trazer palavras de conforto e de acolhimento para as pessoas e de fortalecimento que você é uma longa história. Que você não pode esmorecer. E eu achei linda a música e a letra da música que você colocou, Lid, do Gonzaguinha, no começo. E que aí eu anotei aqui. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. É isso que eu quero trazer agora. Minha missão tem sido muito, né, trazer fé. E trazer fé como? Eu falo muito do estudo da Gláucia Tavares, que felizmente ela se tornou também uma das nossas professoras da suicidologia. E a Gláucia Tavares eu tenho contato desde 2007, quando eu escrevi um livro, né? Organizei um livro e eu a convidei para ela fazer um capítulo. E nesse capítulo, que a gente fez o destrato e ela republicou no livro Vida e Morte e Luto, Atualidades Brasileiras, a Gláucia ela fala do termo trauma, e que o termo trauma deriva da palavra e traz a palavra ferida. Eu acho muito bonito essa analogia que eu aprendi com ela. E se a gente brincar e tirar o R da palavra ferida e inverter, fica a ida da fé. Todas as vezes que você tem um trauma, você tem uma ferida e, portanto, a tua fé vai ser a primeira que vai ser, né, sequestrada ou furtada. Por que eu estou trazendo isso? Em nome da música que a Lidiane trouxe. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Em momentos de incertezas, como nós estamos vivendo, quem de nós não foi furtado ou sequestrado na própria fé de continuar? Obviamente, a gente está cansado, a gente está na labuta, né? A gente está trabalhando pra caramba. Eu estava falando com meu marido agora há pouco. Eu falei, olha, eu vou entrar, né, para conversar com o pessoal da UES. Estava muito feliz. E falei assim, mas eu nunca trabalhei com... Nossa, nunca trabalhei tanto. E eu falei assim, às vezes não te dá, perguntei para ele, às vezes não te dá uma sensação de, assim, nossa, tem tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar? E aí ele me conta uma história, fala, nossa, tá parecendo um amigo da família da gente, que ele chegava, ele falava assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, quer saber, me dá uma cerveja? Ah, eu não vou fazer, eu vou deixar para amanhã. Eu falei, eu infelizmente não consigo fazer isso, porque eu tenho tanta coisa para fazer e assim, urge, né? É urgente essa ideia da gente fazer. E aí, então, me vem essa ideia que a gente riu, né? Eu abracei meu marido, dei um beijinho aqui na carequinha dele e falei assim, deixa eu ir, continua fazendo as tuas coisas, eu vou continuar fazendo as minhas. Enquanto meus filhos estão aqui, né? Fazendo as coisinhas deles.
É isso. As nossas vidas estão continuando. Apesar da correria, apesar das exigências, a gente só vai fazer aquilo que é possível. Quando é possível? Estava escrevendo um texto, um artigo, e aí, então, eu voltei à ideia que um dia eu descobri, né, quando eu estava fazendo um atendimento de uma cliente falando assim, eu não me sinto suficiente. Aí eu fui procurar no dicionário, porque eu estou com essa mania agora, né? Está sendo muito legal, porque eu vou procurar no dicionário o significado das coisas. E eu me surpreendi tão, né? Porque a palavra suficiente significa o lugar que você ocupa entre o bom e o sofrível. Falei, gente, adorei isso. Então agora eu só vou ser o suficiente. Eu não vou ser perfeita, eu não vou ser o máximo, eu não vou ser a melhor. Eu só vou ser suficiente. E estou te convidando a ser somente suficiente. Porque é o lugar que você vai ocupar entre o bom e o sofrível. Dessa forma a gente legitima o sofrimento e a gente também legitima quando a situação é boa. E aí fica uma delícia, porque fica prazeroso a gente continuar vivendo, você entende? Como é que vocês estão respirando aqui agora? Tá respirando? Porque isso a gente não faz. Porque a gente não respira o suficiente para entender que a gente precisa fazer aquilo que é possível. E que aí, quando eu falo, e aí a outra frase que eu anotei aqui, Edson, que você falou que eu ia falar, então tem que falar, né? Que os números são muito diferentes das histórias. Eu não gosto, primeiro porque eu esqueci, né, a ordem alfabética durante a minha inflamação e eu sempre fui muito ruim de matemática, né? E eu fiquei pior depois da inflamação. Então, eu todas as vezes que alguém me chama para fazer entrevista, eu falo, posso te pedir um favor? Não vai me pedir dados epidemiológicos, porque eu não vou falar. Até porque eu comecei a entender que a minha característica de uma pesquisadora, né, que utiliza um método que a gente chama de fenomenológico, e que é um método que prioriza as vivências e a qualidade vivencial, eu saí da pesquisa empírica e eu estudei, né? Eu fui monitora de psicologia experimental, então eu trabalhava com pesquisa quantitativa. Né? E aí, depois que eu fiz terapia com a Cida Barreto, eu me rendi totalmente, gostei dessa tal de Gestalt terapia e falei, vou descambar para a fenomenologia, que é dar qualidade para as vivências e para a relação humana. Pronto. E aí, então, quando eu falo que os números são diferentes das histórias, eu quero trazer assim que é bom a gente se posicionar. E o Edson é perfeito. Toda vez que tem pergunta de epidemiologia, eu recorro ao Edson, porque ele vai lá no banco de dados e aí ele sempre me dá. Mas assim, eu não sou boa nisso, não. Sabe por quê? Porque assim, eu também não sou super boa na questão de qualidade, mas eu privilegio. Porque eu acho que os números, eles não trazem, até porque aqui no Brasil tem muita subnotificação. Infelizmente, a gente não consegue ter um número adequado, né, das mortes por suicídio, das tentativas por suicídio. A gente está caminhando para isso, né? E que há algum tempo atrás houve, inclusive, né, uma norma que a gente tinha que notificar os casos de autolesão e de tentativas de suicídio, o que eu fiquei apavorada, porque eu falei, o Brasil ainda não está preparado para a gente notificar, e isso foi uma das conversas que nós tivemos, principalmente eu e o Edson, né? Que, assim, por exemplo, se tivesse uma autolesão e uma notificação, né, numa escola, tinha que ser levado para o conselho tutelar. Eu fiquei apavorada, porque eu falei assim, gente, a gente ainda não tem uma linguagem que não transforme essa notificação em exposição. E essa foi minha grande preocupação. Né? Aquilo que é notificável e aquilo que é colocado em números não pode ficar só em números. Mais um que tentou o suicídio, mais um que se autolesiona. Isso é um perigo, porque não é mais um. São pessoas, histórias de sofrimento.
São histórias singulares. Então, assim, algumas pessoas me perguntam qual que é o perfil de uma pessoa que quer se matar? Eu sempre falo, não pode ter perfil. Não é possível, né? Porque senão, se a gente tivesse igual, né, bula de remédio que tá todo mundo certinho, a gente não teria essa possibilidade de lidar com as nossas diferenças, que eu acho que é a coisa mais linda. Quando eu falo lidar com as diferenças, lembrando que eu sempre ouvi que todo japonês é igual, as diferenças enriquecem, né? As diferenças possibilitam que a gente possa procurar no outro, né, potencialidades que a gente não tem. Quando eu convidei todos os professores que estão lá, né, lá na pós, eu vi as potencialidades deles. Então, é isso que importa, sabe? Da gente olhar potencialidades. Então, me conta aqui. Eu quero saber como é que vocês estão me recebendo, aí me ouvindo, porque eu gosto de discutir. Então, uma das coisas que eu quero trazer antes é uma frase que eu acabei de ouvir de um site americano, que aí eu traduzi para ver que, fazer uma provocação para a gente conversar o restinho do tempo que nós temos. Traduzir assim: às vezes temos vontade de sumir, mas na realidade a gente quer mesmo ser encontrado. Eu achei tão lindo isso. Às vezes a gente tem vontade de sumir, mas na realidade a gente quer mesmo ser encontrado. E quando a gente faz essa prática diária do acolhimento, dessa reverência, dessa história dessa pessoa, que mesmo que ela se sinta sem importância, a gente não tenta convencer a pessoa que ela é importante. Não é assim. Sabe como é que a gente faz o manejo? A gente vai reverenciar a dor, vai legitimar e vai falar, me conta onde dói a ponto de você querer acabar com a tua vida. E aí a gente vai, pautado na história dela, a gente vai tentar vasculhar e escarafunchar onde dói tanto. E onde que um dia ela foi feliz, um dia ela teve fé, um dia ela acreditou. E o que faz com que ela garanta a fé e resgate a fé na vida dela? E como é que é isso? A gente vai tentar escarafunchar assim, em que momentos em que ela se sentiu dentro dela. E não é possível que a pessoa não tenha uma situação, mesmo que seja uma, já vale a pena. Esse é um processo que eu trilho, que eu chamo de extrair flor de pedras. Essa pessoa vai precisar buscar beleza num solo árido, e sempre tem. É que a gente, no nosso controle e na nossa sensação de que a gente controla tudo, a nossa cabeça é nosso próprio inimigo, às vezes. A gente cria mitos e cria pensamentos prejudiciais que fazem com que a gente não acredite no nosso potencial. Mas aí eu vou fazer um exercício para você. Pensa no momento em que você falou, eu não sou fraco, não. Num breve momento, gente. Não precisa aquele momentão, né? Que durou muito. Não, só assim, um breve delírio que você falou, cara, eu sou bom, foi legal, eu sou capaz, eu não tô aqui por acaso. Todo mundo teve? Espero que você tenha. Se você não tiver, você vai precisar se esforçar e eu vou te dar como lição de casa de hoje. Porque não é possível que você só seja dor e sofrimento. Não é possível que você só seja incapacidade e incompetência. Você fez um dia alguém feliz. Você também já se sentiu bem dentro de você. Você já se sentiu ocupando a tua morada existencial. E dono de si, olha que lindo, dono de si, gente. Proprietário de você. Mesmo por uma situação que você precisou transgredir. Aí você não precisa contar também. Mas quando a gente transgride com os pensamentos, né, que são prejudiciais para a gente, que só fazem mal. Não fica muito com lixo, não. Porque isso a gente fica mesmo. E a gente se acostuma com o que é ruim. Meu Deus do céu, não é isso. Já parou para pensar quanto tempo você tem para viver?
A gente não tem esta ideia. E aí, isso é o oposto de uma pessoa que pensa no suicídio. Porque ele se dá, né, um prazo para viver. E é nesse prazo que começam a aparecer os sinais de alerta. Porque ele começa a fechar dependências, ele começa a falar para as pessoas que em breve as pessoas não se preocuparão mais com ele. Ele começa a apresentar mudança abrupta de comportamento. Ele talvez aumente a procura das religiões. Ele talvez aumente, né, a bebida, consumo de drogas. Ele talvez comece a falar, né, e mencionar e afirmar: você viu aquele cara que se matou? Se eu for criança, eu começo a trazer desenhos. Em alguns momentos eu começo a dar os meus pertences que são valiosos. Eu começo a fechar pendências. Observem que eu estou falando de sinais de alerta. Que a gente fala tanto, que a prevenção ela precisa ser, né, trazer esses sinais de alerta. E estou falando de um outro jeito. Um jeito, né, que está tangenciando a ideia de que não é somente falar. É nessa atitude de acolhimento, de conversa, de abertura de diálogos, de provocação de espaços, como vocês têm ofertado aqui agora comigo. Sabe? E cada vez mais eu tenho uma constatação de que a gente precisa fazer essas rodas de conversa, principalmente nesses momentos. Porque a gente fala, bom, às vezes aquele que está falando, eu como palestrante, eu como uma pessoa que está conversando com vocês, eu não tenho a mínima ideia do como é que eu estou afetando você. Espero que eu esteja te afetando no sentido de trazer fé e esperança para que você possa continuar o teu caminho. Muito mais do que o caminho para cuidar do outro. Né? Porque a minha vibe é, seja congruente, faça por você, né? E cuide do outro. Quer dizer, crie espaços, e aí então eu sempre trago esta ideia japonesa que fala numa sala cheia de móveis não cabe mais nada. Se eu estiver atolada de problemas e entendendo que eu não tenho vida dentro de mim, eu não vou conseguir ser congruente para oferecer vida para o outro. Aliás, nem eu ofereço, porque eu sou mãe de 2, né? Eu já pari 2. Então, assim, a gente não tem essa obrigatoriedade de dar a vida para o outro, nem sentido existencial para o outro. E nós, da saúde, a gente tem, às vezes, uma confusão de papéis. Que a gente não vai oferecer vida para o outro. A gente vai oferecer momentos para que o outro se sinta vivo conosco. Vou voltar. A gente não oferece sentido de vida para ninguém, nem vida para o outro. A gente só pode oferecer momentos que ajudam a pessoa a permanecer vivo na existência dele. E esses momentos são possíveis quando a gente se abre para estar com o outro. Eu sempre falo para o Edson, na medida do possível, eu sempre procuro responder, né, para ele a todos os pedidos. E se eu não consigo ficar presencialmente, ele encontra e eu encontro uma maneira de eu estar. E eu acho que é essa, porque você fala, nossa, que boa vontade. Não é boa vontade. É a crença de que os espaços que a gente compartilha com outros são tão importantes a ponto de promoverem transformações. E eu nunca concluí tanto e constatei isso que eu acabei de falar com esse programa Raise Somos Mudanças. Todas as nossas iniciativas são online, gratuitas, né? E 100% colaborativo, que eu achei que quando eu lancei o convite, ninguém ia aderir. E felizmente a gente já tem, inclusive, pessoas que não fazem parte, né, da pós-graduação e que estão aderindo e estão querendo ser voluntários. Então é isso, né? Assim, é arrastar pessoas, e eu vou utilizar o verbo que a Maura Âmbar, a Tereza Vera Gouveia e a Paula Calbianco fizeram uma das ações, que é onde reside a sua paz. E elas publicaram agora há pouco, né,
um vídeo da Cida Barreto, lindíssimo, lindíssimo, falando onde reside a minha paz, dando dicas, né? A gente faz gravações dando dicas. Como é que a gente pode fazer para a gente ficar em paz, né? É tudo que a gente precisava, né, minha gente? Então, assim, dar dicas, isso é legal. Assim, você conta de você e a Cida contou que ela gosta de andar. E que antigamente ela andava lá na aclimação, mas agora, por causa da pandemia, ela anda na rua. Ela faz reiki. Ela está oferecendo reiki pelo programa Somos Mudança, juntamente com a Diane Português, que é nossa professora também. Então, para vocês verem, olha que cada um na sua potencialidade, a gente não está se obrigando a fazer nada de diferente daquilo que a gente já faz. Dizem os estudos, né, da neurologia que a gente usa não sei quantos por cento, que aí já vem número, mas usa muito pouco a nossa capacidade cerebral. Gente, nós não somos objetos, a gente tem capacidade muito maior do que a gente tem feito. Vocês já assistiram Jamaica Abaixo de Zero? Hã? Tem uma hora, e eu vou dar uma ceninha, que se vocês puderem assistir, é um filme divertido, né? E que eles são da Jamaica, e querem ficar fazendo aquela competição lá de... Não é esqui, é um carrinho que tem na neve. Olha só, que coisa interessante, hein? E tem um pequenininho que tem um grandão. O grandão, uma hora do filme, fica extremamente vulnerável e fraco. O pequenininho pega o grandão e coloca na frente do espelho. E fala, eu tenho potencial, eu posso. Então, ó, eu quero que você está se olhando aqui na câmera, não tá? Hã? E esse é o exercício que eu quero que você faça. Hã? E você vai olhar, não precisa ligar o microfone, mas você fala, eu tenho a força, pelos poderes de Grayskull. Mas você vai falar, eu posso, eu quero. Vamos lá? Vamos fazer? Quando eu falar 1, 2, 3, a gente vai fazer. Eu posso e eu quero. Podemos fazer isso? Se todo mundo puder abrir a câmera, nossa, vai ser lindo. Você não precisa abrir o microfone. Mas o negócio é a gente fazer diferente. A gente está na sala com 40 pessoas, que coisa linda. Então, 40 pessoas, se puderem abrir a câmera. E vamos usar mais. Tá? Vamos abrir o microfone? Para não ficar com a sensação de que o pessoal aqui de fora, né, que está perto da gente, está falando, nossa, que loucura. Vamos abrir o microfone só por agora? Aí vai puxar isso que a gente... Agendamento automático, aí vai aparecer assim, período de agendamento. Ela falou que coloca a data. Isso. Vai lá, abre a câmera, se você puder, e abre o microfone. Não é obrigatório, é só um exercício. Não vai fazer mal, não é facilidade você falar que eu quero e eu posso, não é isso? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu quero e eu posso. Eu quero e eu posso. De novo. Eu quero. Eu posso. Não posso ficar falando isso pra mim. Eu posso. Eu sou sinalizada. Eu quero. Eu posso. Essa é a sua fé. Agora vamos desligar o microfone. E ao encaminhar, vocês, a gente sinaliza para vocês, enquanto coordenadora, Eu que a quero. localidade, que quer que seja, Desligando os microfones agora. um relatório mais sucinto ou não colocando informações. Vocês percebem que o que eu fiz é uma proposta de ressignificação de percepções. Esse é a primeira ação que eu trago no programa Raise. Raise significa elevar
que é um acrônimo, ressignificação de percepção e acolhimento integrativo do sofrimento existencial. A gente vai agir conforme a gente percebe a situação. É óbvio que para todo marceneiro tudo vira prego e martelo. E a gente entra numa generalização, principalmente quando a gente está em sofrimento. Que a gente não pode confiar, que a gente é incapaz, que a gente não pode ter fé, que a gente não pode confiar, que a gente não pode interagir, e que a gente não pode procurar ajuda porque a ajuda não virá. Faz sentido isso para vocês? Eu estou a manhã inteira tentando trazer esse convite para você ser o seu melhor amigo. E não estou falando de uma linguagem de autoajuda somente. Eu estou falando de uma capacidade que a gente tem de ressignificar as nossas percepções a respeito do nosso próprio sofrimento. Você tem duas escolhas, ou ser o teu pior inimigo, ou você se tornar o teu amigo. E é um amigo que tem que ser aliado a você para você conseguir conquistar paz dentro de você. Uma certa serenidade para você continuar nesse momento. Então, meu convite é que você possa, sim, se dar uma chance. Porque a partir do momento em que você se dá chance, você está fazendo com você uma prática diária de acolhimento, de legitimar a tua existência, que é importante. Talvez não seja para os outros, mas para você tem que ser. E você tem uma missão. E que talvez você não tenha uma compreensão e uma definição de qual é a tua missão. Você não precisa ter. Vai vivendo, que a vida vai te trazendo ações. Ela vai te trazendo anjos bons, que vão fazendo com que você acredite que você não está aqui nessa vida em vão. E você não está. Porque não é por acaso que a gente vai, né? E não é por acaso que a gente fica. A gente não tem esse controle, essa organização temporal da nossa existência. Então, eu costumo brincar que a morte é o lobo. Enquanto o seu lobo não vem, gente, vai viver. Vai viver com intensidade, com plenitude e o suficientemente para que você possa ficar entre o bom e o sofrível. Para que você possa ser luz na vida dos outros e na sua própria. Para que você possa se dar o respeito e se fazer respeitado. Porque essa congruência é uma arte muito difícil. Da gente não se autorizar a ser machucado pelo outro e a gente não se autorizar a se machucar. Porque os processos autodestrutivos são exatamente isso. Na inabilidade de eu lidar e matar o outro, eu começo a me matar. Na inabilidade de eu fazer a resposta que eu gostaria de dar, numa certa agressividade, eu começo a me agredir. Na impossibilidade de eu lidar com a violência que veio sem me pedir permissão e que me machucou a ponto de eu desacreditar em mim. De eu desacreditar que eu poderia ser capaz de ressignificar as minhas percepções e minha vida. Quando você saca isso, você começa a ter uma reverência e um certo cuidado e uma compaixão e generosidade com você. O que eu estou te pedindo é se dar clemência, se dar perdão e se dar colo. Muito mais do que você oferecer para o outro. O convite, e eu faço sempre essa provocação, para que você olhe para você, para que você se torne o teu próprio instrumento de trabalho. E é isso que eu amo na psicologia. Porque na psicologia eu aprendi a me tornar meu próprio instrumento de trabalho. Eu não estou desmerecendo as outras, né, profissões. Mas eu não tenho nenhum recurso a não ser eu, existencialmente falando, mostrando congruência entre o que eu falo e o que eu faço, das minhas atitudes. Então eu quero que você se sinta convidado ou convidada a você tornar muito mais próximo você com você mesmo. De você se tratar com muita compaixão
E se o outro não estiver tratando, manda merda. Porque você precisa disso. Porque talvez você precise de um espaço para você respirar, para você tomar fôlego e você acreditar que a tua vida não é em vão e que você não é pouca coisa. Que você pode querer muitas coisas e que você pode fazer muitas coisas. Até o seu lobo não vier, né? Enquanto seu lobo não vier, você tem vida. E se tem vida, tem jeito. E aí eu acho muito bonito, porque também na música do Gonzaguinha, eu adoro Gonzaguinha, né? Então na música ele fala, nunca pare de sonhar. E aí, quando a gente lida com o medo das incertezas, que eu volto na primeira frase que o Edson trouxe, que lidar com a morte é lidar com o desconhecido, lidar com o medo das incertezas, a vida é pura de incertezas. Mas quando a gente lida com medo, e o medo está diretamente proporcional, né, de uma forma contrária à nossa falta de controle. Ou seja, toda vez que a gente quer controlar, a gente sente medo. E o medo é importante na nossa vida. Então, por isso que a gente tem que ressignificar a nossa percepção, de não transformar o nosso medo em pânico, porque muitas vezes a gente faz isso. E a gente cai em momentos ansiógenos, que fazem com que a gente antecipe sempre a situação mais catastrófica. Para lá, cuida disso. Né? Cuida exatamente para você zelar, para você não transformar o seu medo em pânico. Então, olha só, 10 para o meio-dia, como passa. E eu falando, e eu quero dar escuta nesses 10 minutos para vocês, de como é que vocês estão recebendo o que eu falei, tá? E aí eu vou ver aqui no chat, e aí quem quiser falar também. Karina. Oi, querido. Primeiro, obrigado, né? Pelas suas palavras aí. Você traz um pouco da sua realidade, né? Eu acho que eu tenho aprendido muito contigo, né? De poder ficar atento um pouco aos detalhes e às coisas que vão nos acontecendo no dia a dia, no cotidiano. Uma pessoa que está em sofrimento, a gente trabalha com isso constantemente, né? Uma pessoa que está meio muito sem perspectiva, né? Como você diz. Não dá para colocar mais móveis numa sala cheia, né? Porque a pessoa não tem esta concepção de que não cabe mais nada ali, ou de que não dá para tirar alguma coisa para poder entrar, inclusive, né? Às vezes a sala está tão cheia que nem ele consegue entrar na própria sala, porque ele também não se vê nesse lugar. E aí hoje de manhã eu estava conversando um pouco com a Andréia de manhã sobre uma demanda que era comum, né, dos nossos serviços, e aí eu brinquei inclusive com a equipe que eu vi um pica-pau. Né? Aqui a gente é privilegiado e eu vi um pica-pau e ele estava numa árvore, né, picando o pau, né? E aí a Andréia brincou comigo, inclusive fez uma interpretação e eu brinquei com ela, falei assim, o psicólogo aqui sou eu, Andréia, não é você, né? Mas eu fui atrás, né, do significado do pica-pau, né? E é engraçado e é muito interessante porque nada é por acaso na vida da gente, eu não acredito nos acasos. E é muito interessante porque a história do pica-pau, acho que talvez é um dos poucos pássaros, né, que se alimenta picando o pau, né? Ou seja, ele busca as larvas e os insetos dentro da árvore. Então, ele utiliza desse subterfúgio, desse recurso que ele tem, de picar o pau, não só para buscar o seu alimento, mas também para fazer o seu ninho. E aí eu utilizo esta metáfora no sentido de poder dizer o quanto às vezes a gente tem que se adaptar a esta realidade. Às vezes a gente precisa ficar picando um pau que é duro e a gente não tem um bico potente o suficiente para picar este pau, né? Porque nós não somos pica-pau. É só o pica-pau que vai poder picar o pau. Então, qual é o nosso limite também, né? Que lugar que a gente ocupa nessa sociedade, né? Inclusive de poder fazer o cuidado do outro, que é uma coisa que você também trouxe hoje na sua fala, né? E o quanto a gente precisa estar
se entendendo que nós, enquanto trabalhadores de saúde, a gente também tem as nossas impotências, a gente também tem as nossas limitações e que a gente precisa buscar um lugar de acolhimento para esse nosso também, nessas nossas impotências, para poder cuidar do outro, para poder dar conta do outro, para poder acolher, como você diz, né? Que eu acho que é o que a gente tem mais feito nesse momento. Eu acho que todos os serviços que estão aí, né, junto hoje nesse encontro, é acolher mesmo, né? É ouvir, é escutar, é poder emprestar o ouvido no sentido de poder dar conta um pouco desta demanda que tem batido nos nossos serviços. É só para poder fazer um recorte. Eu acho que o que você está trazendo, Edson, é perfeito, porque é assim, olha, primeiro a gente tende a achar que a gente precisa tirar a pessoa do limbo que ela está, né? E aí então você traz assim que muitas vezes algumas pessoas já estão com a sala tão cheia que não cabe a gente profissional tentar colocar mais coisas. O que a gente faz nesse momento, para manejo, inclusive? A gente ajuda a pessoa a transbordar, a gente ajuda a pessoa a escoar. Então, esses movimentos, respira, grita, coloca, rasga, coloca tudo que está transbordando para fora. Isso já é um jeito de escoamento. Esse é um jeito que nós precisamos nos trabalhar enquanto profissional da saúde, porque a gente tenta convencer a pessoa a ficar viva e ela não está podendo ver isso. Então, não cabe realmente mais nada. Então, o que você faz é ajudar essa pessoa a limpar a área. E limpar a área emocional é você buscar meios pela arte, pela gritaria, pelo xingamento, né? Dessa raiva, dessa tristeza, dessa sensação de indignação que não é colocada para fora. Tanto é que um dos sinais de alerta é esse desejo de vingança, porque a pessoa não tem onde direcionar essa raiva. E muitas vezes ela coloca contra, porque o suicídio é isso, essa violência autoprovocada, né, que a pessoa, ela deliberadamente se mata, para matar aquilo que ela poderia ter matado lá fora. Você entende? Agora, quando você traz o pica-pau, e eu acho muito legal, né? Porque o pica-pau, ele pica o pau, por quê? Porque ele se alimenta para construir também, e constrói ninhos. Mas essa não é a potencialidade de um humano. E aí isso me faz lembrar de um texto da Gestalt, que ele fala assim, uma águia é uma águia, um elefante é um elefante. Eu não vou falar com as palavras do Peirce, mas eu vou trazer o conteúdo, a sensação assim que eu tenho, né? Eles falam assim, estranho seria se uma águia quisesse se potencializar enquanto elefante. Agora, você imagina um elefante voando, né? Ia ser um trauma total para todos nós, né? E aí, então, ele fala que isso fique para os homens ser aquilo que eles não são. E aí ele fala, meu amigo, não seja perfeccionista. Perfeccionismo, né, é uma praga do humano. Quanto mais você mira, mais você erra o alvo. Seja apenas você. Mais ou menos isso, essa história, sabe? E aí, assim, um pica-pau, e é muito legal, um pica-pau, ele foi feito para picar o pau, para ele se alimentar, inclusive, né? E para ele criar ninhos. Nós não fomos feitos para sermos pica-paus. A gente foi feito para ser gente. Gente na nossa melhor potencialidade. Do jeitinho que a gente é. Quando a gente se assume, se aceita e se apropria, se respeita naquilo que a gente pode, naquilo que a gente consegue ser suficientemente bom. Não é isso? Suficientemente ser, apenas ser. Né? A gente está conseguindo preservar isso. Isso que fique, sabe, como um lembrete para a gente, sabe? Porque antes da gente aprender a cuidar do outro, a gente precisa se autogerenciar e aprender a se cuidar. Não é isso, Edson? Né? Meus queridos, agora, olha, pensa num sentimento para a gente ir amarrando o nosso encontro. Pensa num sentimento de como é que você está deixando essa roda de conversa.
sentimento ou sentimentos. Se vocês puderem colocar no chat, se vocês puderem falar. E a ideia é você ter contato com realmente com o teu sentimento, sem julgar, sem questionar. Apenas sinta. Apenas sinta. Fé e gratidão. Eu vou lendo alguns aqui. Paz, né? Tranquilidade. Entre em contato com isso, respira isso agora, que você acabou de falar. Quando eu falo respira isso, a pessoa que colocou aqui gratidão e leveza, né? O Edivaldo colocou, a Adriana colocou fé e gratidão, a Vanessa colocou paz, né? A Carmen colocou tranquilidade, Tatiane, leveza, Camila, gratidão e inspiração, a Paula, gratidão por ouvir, por nos lembrar, né? A Maica colocou transformação. O que eu quero é que você respire isso que você colocou para fora. Vamos fazer isso? Puxa o ar e pensa. Gratidão, paz. E solta aquilo que você gostaria de soltar. É ruim, coisa ruim. Solta o que é ruim. Não solta o que é bom, não. O que é bom tem que ficar. Puxa de novo. E solta o que é ruim. Puxa de novo essa paz, essa gratidão, tranquilidade, leveza, fé. E solta. Só aqui agora, o que eu estou pedindo é que você não silencie o seu sofrimento, legitime, seja generoso e dá colo para isso. Porque você é uma pessoa que merece ser acolhido na sua existência, na sua capacidade, na sua potencialidade. Essa é realmente a prática diária que eu gostaria de convidá-los a ter. Se goste, se ame. E quem não gostar de você, problema é do outro. O problema é dele, que não tem uma pessoa que poderia fazer bem para ele. Aprenda a discriminar aquilo que é tóxico e aquilo que é nutritivo para você. Seja o seu guardião da tua própria vida, porque é só assim que a gente consegue ser guardião da vida dos outros. Vamos combinar isso? Vocês vão viver de uma forma plena só por aqui agora, só por hoje. Tá? Dediquem-se a você. Agradeço imensamente cada um que esteve aqui, cada um que pôde, né, tomar o tempo, né, comigo, me senti muito acompanhada, né, muito respeitada, e agradeço demais você, cada um de vocês. Oi, Karina. Mais uma vez eu queria agradecer em nome de todo esse coletivo, as unidades de saúde, a OS, a EP aí na pessoa da Lidiane, essa possibilidade da gente poder ter te ouvido de novo é sempre muito legal, muito importante para a gente estar vivenciando esses momentos. Então, gratidão eterna, você sabe disso, tá bom? Não sei se a Lidiane quer falar alguma coisa, se alguém, né, quer fazer eu sei que você já está no seu limite de tempo aí, mas... Dá para a gente ir. Só agradecer também, Karina, a sua disponibilidade, a sua maneira de emprestar um pouquinho da sua maneira de enxergar a vida, com esses seus olhinhos únicos, que não é igual de ninguém, é só seu. Muito obrigada. Eu li também aqui no chat, né, alguém falou amor, era a minha palavra. Você transmite para a gente essa possibilidade de amar as pessoas do jeito que elas são e de a gente se amar como a gente é, né? Eu não sou pica-pau nem elefante, eu sou eu. E tá suficiente, né?
Agradeço muito mesmo, viu? É sempre um prazer. E aproveito para convidar quem é da UES Santa Catarina, a gente já enviou aí também a divulgação do curso que a Karina vai fazer com a gente nos dias 10 e 15, do comportamento autodestrutivo na adolescência. Então, quem quiser participar, não recebeu o convite, fala com o gerente, procura a gente no desenvolvimento que a gente envia. Agradeço as pessoas que estão aqui também, porque a gente falar sobre suicídio, né? Normalmente as pessoas, algumas ainda pensam que vai ser um tema difícil, pesado, e a gente faz isso aqui com amor, com carinho, acolhimento, confiança, que é o que você traz para a gente sempre. E essa prática tem que ser diária mesmo, né? Esse nosso autocuidado, esse autoamor, para que a gente consiga ter a nossa sala com os móveis nos lugares, para a gente conseguir apoiar e cuidar das pessoas que estão no caos, né? E mesmo em meio ao caos que a gente vive. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigada. Pessoal da minha equipe aí também, obrigada. Amanda, Paola, Mônica, Ti. Obrigada, viu? Obrigada, Edson. Quer falar mais alguma coisa, Karina? Não. Não? Tô bem. Então, eu vou deixar... Muito obrigada, viu? Eu vou deixar a música que eu pus no começo, tá? Enquanto o pessoal vai saindo. Beijo a todos. Tchau, gente. Tchau para todo mundo. Tchau, Karina. Obrigado. Obrigada, querido. Menino, pra gente. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
Queridos, nossa, amo vocês, viu? Obrigada, Coisa Karina. Beijo, brigadão. Cuide Beijo de para vocês. todos vocês. Nossa Senhora, coisa boa passar essa manhã com vocês. Muito Que bom. ótimo. Obrigada. Beijo. Obrigada.